A Montanha Mágica, parte 1, capítulo 1 desta parte, A Chegada. Esse é o terceiro vídeo. Então a gente terminou o vídeo anterior. No fundo plano de um vale, o trem agora corria com maior comodidade. Eram aproximadamente 8 horas. Ainda havia luz. Na paisagem longínqua apareceu um lago de águas cinzentas e de suas margens subiam pinheirais negros pelas encostas das montanhas adjacentes, que rareavam mais acima, acabando-se aos poucos e dando lugar à rocha calva, envolta em brumas. O trem parou numa estaçãozinha. Era Davosdorf, o vilarejo de Davos. Segundo Hans Castorp ouviu gritar. Dentro, em pouco, chegaria o seu destino. De repente, porém, ressoou ao seu lado uma voz displicente de Hamburgo, a voz de seu primo Joaquim Ziemsen, que dizia: Ei, você, boa tarde, anda, desça logo. O que o nosso tradutor aqui decidiu traduzir como displicente, o tradutor para a língua inglesa decidiu traduzir como comfortable, né? Uma voz confortável. Talvez a gente possa juntar os dois aí, né? Uma voz relaxada, né? Confortável, relaxada, displicente. Ei, você, boa tarde, anda, desça logo. Ao olhar pela janela, viu na plataforma Joaquim em pessoa, trajando um sobretudo de Ulster, marrom, sem chapéu e de aspecto tão sadio que nunca lhe vira. Joaquim riu-se e repetiu: Vamos, saia logo, não faça cerimônia. Sobretudo de Ulster, eu coloquei ali no nosso Quizlet, ou não coloquei? Eu não coloquei. Coloquei sim. É o sobretudo, se eu não estou enganado, acho que eu não estou, que geralmente a gente vê o Sherlock Holmes usando nos filmes, né? Hoje em dia ele é um sobretudo mais simples, mas antigamente, e eu acho que é esse o caso aqui, você vai lembrar, é um sobretudo com um tipo de capa conectado. Mas eu coloquei ali um link chamado canalmasculino.com, que conta a história do sobretudo de Ulster. Então sinta-se à vontade para conhecer mais sobre esse sobretudo, né? Vamos, saia logo, não faça cerimônia. Mas ainda nem cheguei, exclamou Hans Castorp, estupefado, permanecendo sentado. Não, você já chegou sim. Estamos no vilarejo. Daqui o sanatório fica bem mais perto. Vim com um carro. Passe-me a bagagem. E rindo, um tanto confuso pelo imprevisto da chegada e do encontro com o primo, Hans Castorp entregou-lhe a maleta e o casaco de inverno, o cobertor enrolado em volta da bengala e do guarda-chuva, e finalmente o Ocean Steamships. A seguir, percorreu o estreito corredor do vagão e saltou para a plataforma a fim de trocar com o primo saudações pessoais, que entretanto se deram sem exuberância, como convém a pessoas de modos frios e reservados. Saudações pessoais sem exuberância, como convém a pessoas de modos frios e reservados. Parece estranho, mas desde cedo ambos haviam evitado chamar-se pelos prenomes, quer dizer, pelo primeiro nome, exclusivamente porque temiam uma cordialidade excessiva. Como, porém, não ficava bem tratarem-se pelo nome de família, limitavam-se ao você, e esse hábito se arraigara em ambos. Chamar um outro de você, não chamar nem pelo primeiro nome, nem pelo último nome. Quando eu responder as perguntas relativas a esse capítulo, eu comento um pouco mais sobre a diferença. É claro que aqui a gente não chamaria uma pessoa pelo último nome, e chamar pelo nome não tem problema, então é uma cultura diferente. Mas se você fala inglês, você sabe
Já, ou um outro idioma, você sabe que chamar pelo primeiro nome significa bem mais intimidade, né? Um homem de libré e boné agaloado observou como ambos, o jovem Zimiensen, em atitude militar, apertavam-se as mãos depressa e com algum acanhamento. Então se aproximou para pedir o comprovante de bagagem de Hans Castorp. Era o porteiro do Sanatório Internacional Berghoff. Prontificou-se a buscar a mala grande do hóspede na estação seguinte, Davos-Platz, a praça da cidade, enquanto os dois senhores, por favor, se dirigissem com o carro diretamente ao sanatório para o jantar. O homem cocheava fortemente, de modo que a primeira pergunta que Hans Castorp fez a Joaquim foi esta: é um veterano de guerra? Por que cocheia assim? Essa foi boa, retrucou Joaquim com certo amargor. Veterano de guerra. O homem tem o mal no joelho, ou teve ao menos. Por isso, lhe extraíram a rótula. Hans Castorp procurou pensar o mais rápido que pôde. Ah, foi isso, disse, enquanto prosseguia no caminho, ergueu a cabeça e lançou um rápido olhar para trás. Mas você não me fará acreditar que ainda sofre daquela coisa? Só um pouco antes que eu esqueça, né? Libré é uma coisa que vai aparecer em todos os livros, ou muitos livros ali do século XIX, começo do século XX, né? Coloquei no nosso Quizlet. Fardamento provido de galões e botões distintivos usado pelos criados de casas nobres e senhoriais. Eu coloquei depois também livery, porque pra gente ter uma figura, né? Porque em português a gente tem menos figuras no Quizlet. Okay? E o boné desse, então ele estava de libré, ele estava com esse uniforme, né? E o boné dele era agaloado, né? Guarnecido ou bordado com galões. E o que é galão? Coloquei também ali. Tira de tecido bordado com fios de ouro, prata, seda, algodão, usada como enfeite, debrum ou acabamento em roupas, cortinas, estofamentos, etc. Também pode ser tira dourada aplicada em uniforme, como distintivo de determinada patente militar. Então você vai lembrar, né, que tem aquelas, às vezes aqui na ombreira, às vezes pendurado aqui. Então esse que é o galão. Então é assim que estava vestido o servo ali, o senhor que cocheava bastante, né? Então agora, mas você não me fará acreditar que ainda sofre daquela coisa? Até parece que já usa galões. Tá. A gente precisa da palavra galões também aqui. Até parece que já usa galões, é claro, você já está de uniforme militar, né? E acaba de voltar das manobras e olhou o primo de soslaio. Joaquim era mais alto e mais espadaúdo que ele, um modelo de força juvenil e como que talhado para a farda. Espadaúdo é dotado de espáduas largas. Mas o que é espádula? Eu coloquei é o mesmo que espádua, é o mesmo que escápula, ok? Por que eu coloquei escápula? Porque a gente tem aí uma foto, né? O osso triangular, dos dois ossos triangulares que a gente tem aqui atrás, né? Então se você é espadaúdo, você provavelmente tem os ombros levantados assim, não é caídos. Não são os ombros caídos como o meu, né? Então a escápula é osso triangular situado na face posterior lateral com a clavícula e com o húmero, compondo a articulação do ombro, né? Clavícula aqui na frente, ok? Então a escápula aqui atrás. Bom, precisa falar mais alguma coisa? Não. Joaquim era mais alto e mais espadaúdo que ele, um modelo de força juvenil e como que talhado para a farda. Representava aquele tipo bem trigueiro que sua loura pátria não raro produz. Trigueiro é mais moreno, lembre-se, cor do trigo maduro, né?
Sua tez, bastante morena já por natureza, estava tostada pelo sol e adquirira uma cor quase brônzea. Com os grandes olhos negros e o bigodinho escuro sobre os lábios cheios, bem conformados, seria positivamente belo, não fosse as orelhas despegadas. Essas orelhas haviam sido seu único desgosto, a grande dor da sua vida, até certo momento. Agora tinha outras preocupações. Hans Castorp continuou. Você vai regressar comigo, não é? Não vejo impedimento algum. Regressar com você? Perguntou o primo, fitando com os olhos grandes que haviam sido sempre suaves, mas durante esses 5 meses assumiram uma expressão um tanto cansada, quase melancólica. Com você? Quando? Ora, daqui a 3 semanas. Compreendo, você já pensa em regressar, respondeu Joaquim. Espere um pouco, mal acaba de chegar. 3 semanas representam quase nada para nós aqui em cima. Mas para você, que vem de visita e tenciona demorar-se só 3 semanas, é uma porção de tempo. Trate de se aclimatar primeiro. Não tardará a notar que não é assim tão fácil. E o clima não é a única coisa estranha que existe aqui. Você encontrará muita coisa nova, sabe? Comigo não será tão depressa como você imagina. Regressar daqui a 3 semanas é uma ideia lá de baixo. Tenho a pele tostada, sim senhor, mas isso vem principalmente do sol refletido pela neve e não significa grande coisa, como Berens sempre afirma. No último exame geral, ele disse ter quase certeza de que eu teria de ficar ainda uns 6 meses. 6 meses? Está louco? Gritou Hans Castorp. Eles se instalaram no cabriolé amarelo que os esperava numa praça pedregosa, diante da estação, que não passava de uma espécie de telheiro. Enquanto os 2 baios se punham em movimento, Hans Castorp remexeu-se, cheio de indignação, no assento mal estofado. 1/2 ano? Mas já faz quase 1/2 ano que você está aqui? Não se tem tanto tempo assim? Só antes que eu esqueça, baio é uma coisa interessante, né? Cavalo baio, que tem cor castanha ou amarelo torrado. Coloquei ali a figura de um cavalo baio para você admirar. 1/2 ano? Mas já faz quase 1/2 ano que você está aqui? Não se tem tanto tempo assim? Pois é, o tempo, disse Joaquim, olhando para a frente e meneando a cabeça repetidas vezes, sem se preocupar com o sincero agastamento do primo. Aqui não fazem muita cerimônia com o tempo da gente. Bom, eu tenho que continuar para falar uma coisa. Você não tem ideia. 3 semanas são para eles como um dia. Vai ver. Tudo isso se aprende, ele disse e acrescentou. Aqui todas as concepções se transformam. Hans Castorp não cessava de contemplar-lhe o perfil. Mas você se estabeleceu maravilhosamente, disse meneando a cabeça. Eu vou voltar para ler isso daqui. Eu só precisava das 2 aparições de meneando. Perceba. Pois é, o tempo, disse Joaquim, olhando para frente e meneando a cabeça repetidas vezes. Então ele meneou a cabeça, quando ele falou o tempo, repetidas vezes. E depois, mas você se restabeleceu maravilhosamente, disse meneando a cabeça. Okay? O que é menear a cabeça? Menear é um problema. Mover-se alternadamente de um lado para o outro, balançar-se. Ok. Movimentar, remexer o corpo, por exemplo, você pode menear os braços, os quadris. As cabeças meneavam-se em um sinal de assentimento. Pôr-se em movimento. Fazer uso de algo, exercer a direção, taranã, etc. Bom, qual que é o problema? Porque menear a cabeça é mexer a cabeça. Só que é ambíguo, correto? Porque pode ser isso daqui, ou pode ser isso daqui, ok? Tanto é que no inglês, na primeira vez que menear aparece, ele aparece como nod. Nod é isso daqui, só isso daqui. Em inglês não
Não é um vocabulário ambíguo, né? E a segunda vez aparece como shake his head, que é isso daqui, quando é especificamente para a cabeça, né? Então, a propósito, já estou respondendo uma das perguntas que eu fiz lá no outro vídeo, né? Então, por exemplo, no Cortiço, o Aloysio Azevedo encontra a seguinte solução. Ela meneou a cabeça afirmativamente. Ou você pode menear a cabeça negativamente. Ok? Então vamos lá. Usando como base a tradução do inglês, né? Pois é, o tempo, disse Joaquim, olhando para a frente, meneando a cabeça, repetidas vezes, sem se preocupar com o sincero agastamento do primo. Aqui não fazem muita cerimônia com o tempo da gente. Você não tem ideia. 3 semanas são para eles como um dia. Vai ver. Tudo isso se aprende, ele disse e acrescentou. Aqui todas as concepções se transformam. Russ Castorp não cessava de contemplar-lhe o perfil. Mas você se restabeleceu maravilhosamente, disse meneando a cabeça. Acha? Respondeu Joaquim.